chefe, tudo uma direitona lá. Agora, né, estão tudo arrependido, né? O Estadão, Folha, Globo fazendo editoriais detonando o Bolsonaro, aliás, com toda razão, porque é um despreparado, um desqualificado, né? Cara, um negacionista, o cara nega a ciência, o cara nega a arte, o cara nega o meio ambiente, o cara é contra a vacina. O cara não merece... E sempre foi um chinelo, né? Foi expulso do exército, cara. Ele é uma ofensa ao próprio exército brasileiro. O Geisel, o presidente Ernesto Geisel, que tirou nota 10 desde o primeiro dia no Jardim da Infância, ele já tirou 10. Sério, o Geisel nunca tirou 9. O Geisel só tirou 10, foi sempre o primeiro em tudo. Caraca. O Bolsonaro, a nota mais alta dele é 6. É, né? Mesmo real, você foi procurando? Real, verdade. Não, pesquisei um monte sobre a vida dele. Ele é um medíocre, assim, ele quase é abaixo do medíocre, né? E aí o Geisel deu uma entrevista na época, porque sabe que ele foi preso, né? O Bolsonaro foi preso e depois expulso do exército. Um lance de uma bomba? Ele ia pôr uma bomba em Guandu, no reservatório já. Foi assim, e é incrível, ninguém sabe nada, porque uma das coisas que propiciou a República no Brasil em 1889 foi que era o seguinte, era proibido o militar se manifestar na imprensa. Tá? Aí um cara chamado Coronel Sena Madureira se manifestou num jornal gaúcho chamado A Federação, que pertence a um cara chamado Júlio de Castilhos, que é uma lenda gaúcha, lá o colégio Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos é o cara que criou o Borges de Medeiros e o Borges de Medeiros criou o Getúlio. Então o Getúlio só existe, Getúlio vai por causa do pai dos nossos ditadores, Júlio de Castilhos, que era um jornalista, que tinha um jornal chamado A Federação. E o cara publicou um artigo nesse jornal dizendo que os soldos estavam baixos, que os militares estavam ganhando pouco, o que era verdade, porque 1000 vezes militar ganha pouco, né? E aí o Deodoro, o Marechal Deodoro, era presidente do Rio Grande do Sul, mesmo sendo alagoano. E aí o imperador, Dom Pedro, puniu esse Sena Madureira, porque tinha lei que dizia que militar não podia se manifestar na imprensa. E aí o Júlio de Castilhos, jornalista golpista, foi lá pro Deodoro e disse, tu vai permitir isso aí, imperador escroto, é militar, o militar antes de tudo, e os soldos estão baixos não. E o Deodoro entrou em rota de colisão quando o PD acabou o programa da República. Em 1900 e, sei lá, a data, 80, sei lá, o Bolsonaro publicou na Veja um artigo chamado O Soldo está baixo, naquela página de opinião, que era a última página da Veja. E deu uma merda gigante, foi preso. Que, por um lado, é um absurdo, porque ele é um débil mental, e alguém deve ter escrito para ele, porque ele não sabe escrever, mas o artigo dele estava correto. Os salários estavam baixos nas forças, era uma reivindicação verdadeira. E a Veja, espertamente, deu espaço. Ele foi preso por ter feito por ter escrito isso. E aí se revoltou na prisão, junto com outros caras, e resolveu fazer um atentado, quando foi solto, explodindo o reservatório em Guandu, no Rio de Janeiro, com bomba! Com bomba. O meu próximo episódio, amanhã, no canal Buenas Ideias, é quando eles botaram aquelas bombas no Rio Centro, tu lembra? O atentado do Rio Centro. Uhum. Militar! Morreu o milico. Morreu o milico porque explodiu no colo dele, nas bolas dele. Dentro do carro. Um capitão, filha da puta, perdeu as bolas e o sargento explodiu no colo do sargento. Sabe o que eles iam fazer? Era no dia 30 de abril de 1980. Tinha um show de esquerdista, tudo esquerda, tudo cantor de esquerda. Era o Chico Buarque, evidentemente, a Elba Ramalho, a Melinha, papapá. Naquela saco dele. Explodiu, inclusive, bem quando a Melinha tava cantando, pra ver que o cara não gostava da Melinha. E aí o plano deles, tá ouvindo, Jean? Sabe qual era o plano deles? Eles iam pôr uma bomba no meio do público e outra bomba no centro de distribuição de energia, então ia ficar tudo escuro. E tinha 28 portões para sair e eles tinham trancado 25. Ia dar uma mortandade, só que quando eles foram pôr a bomba explodiu no colo deles, eles morreram. O capitão não morreu, ficou só sem as bolas e sem o pau. E o outro explodiu as tripas dele. Militar! Porque eles não queriam que acabasse a ditadura militar. Entendeu? Mas entendi. Com isso aí o Bolsonaro não teve nada a ver. Não, nada a ver. Não, isso é outra história. Nada a ver. Sim. Isso é bem só antes. Só pra galera não confundir. Pra não confundir. Bem antes. Isso aí é em 80 e o do Bolsonaro não sei quando é. E aí ele saiu, aí ele foi preso e julgado num tribunal militar e absolvido, embora fossem 5 juízes, e foi 3-2.
Mas absolveram ele só para não criar uma merda maior, porque encontraram os esquetes de próprio punho dele, com os grafólogos dizendo que era a letra e o traço dele. Isso é verdade total. Aí ele saiu, ele como capitão foi exonerado do exército e virou deputado. Com uma carreira medíocre, 27 anos como deputado, aprovou 3 projetos. Um dos projetos que ele aprovou foi a pílula do câncer, que não funciona. Então tu vê um cara desse como opção para o Brasil, não é uma questão de direita ou de esquerda, é um equívoco, é uma coisa lastimável, entendeu? Houve algo assim, houve alguém como o Bolsonaro na história do Brasil presidindo? Sim, o tal Hermes da Fonseca, um presidente Esse horroroso. eu realmente nunca ouvi falar. Era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Né? O primeiro presidente... Foi um golpe militar. Né? Os caras ficam chamando de proclamação da República. Foi um golpe militar. As tropas saíram, lideradas pelo Deodoro, derrubaram o imperador na madrugada de 15 de novembro de 1889. Aí teve o primeiro presidente, Deodoro, um ditador, que renunciou. Porque ia sofrer impeachment. Tá? E renunciou porque a Constituição dizia que o presidente tinha que ter cumprido o primeiro mandato inteiro, metade do primeiro mandato, senão teriam novas eleições. E ele renunciou só para o Floriano Peixoto, que era o vice dele, não assumir. Porque teve uma eleição interna depois do golpe no Congresso. Só o Congresso votou, tipo, lembra Tancredo e Maluf? Lembra aquela vez Tancredo e Maluf interna ganhou o Tancredo? Foi igual, não foi uma eleição livre, foi uma eleição só no Senado. E tu podia votar num candidato para presidente e da outra chapa no vice. Não era? E aí ganhou o Deodoro e o inimigo dele, que era o Floriano, para vice. Então assumiram 2 caras assim, Grêmio e Inter. Assumiu eu e o Rafinha Bastos, aquele chinelo, aquele ninguém. Eu, evidentemente, desprezava o Rafinha Bastos porque ele é desprezível. E aí a gente não se falava. Só que eu era presidente e ele era vice. Aí eu digo, vou renunciar só para fuder com o Rafinha, que ele não vai poder concorrer. Renunciei. O Rafinha assumiu. O Floriano Peixoto assumiu inconstitucionalmente. E ficou como ditador e prendeu, matou, mudou o nome para Florianópolis como castigo. Florianópolis tem que mudar de nome correndo. Florianópolis é um castigo, o nome foi um castigo dele ao povo rebelado de Santa Catarina.